vezes, quando tinha sobrecarga só atrial, dando morris no V1. Eu estou procurando isso e eu consigo achar. Tá. Próxima vez que eu for levar um bolo para ele, eu vou ajudar ele. Vou medir 2, se a gente pode esperar ficar muito tempo. Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos todos presencialmente, virtualmente, a mais um Minhoca Imagem, a sessão onde a gente sempre aprende muito, como sempre aqui do meu lado, para ensinar a todos nós, a doutora Edileide, ao lado dela o doutor Paul, ao lado dela a doutora Mariana, que vai mais uma vez encerrar a reunião no terceiro ou quarto slide, e a Edileide vai apresentar para nós quem são os nossos colegas residentes que vão mostrar o caso e a discussão. Edileide. Boa tarde a todos. Na verdade, estou aqui para aprender, não para ensinar. Cada caso eu aprendo muito, mas são casos sempre desafiadores. Então, quem vai apresentar o nosso caso hoje vai ser a doutora Suelen, e no final, na discussão, que acho que vocês todos vão esperar por ela, vai ser a doutora Natália, que vai fazer um resumo breve do caso. Então, vamos começar, doutora Suelen? Boa tarde. Então, sou a doutora Suelen, R1 aqui de cardiologia. Vou trazer um caso do nosso ambulatório do miocárdio. Teve a primeira consulta em agosto de 2019. Uma paciente HMP feminino, 12 anos, com histórico prévio de apenas rinite alérgica, sem outras comorbidades, e na família um histórico de um tio com cardiomiopatia dilatada, e sem muitas informações além disso. O paciente já veio usando algumas medicações que tinham sido prescritas anteriormente, como bisoprolol, 5 mg, furosemida, 20 mg dia, e espironolactona, 25 mg. O paciente tinha uma história, então, de ser assintomática até 2017, então fazia as atividades normais do dia a dia, atividade física, sem nenhum sintoma, quando passou a apresentar episódios de ortopneia. Depois de uns 6 meses, acabou progredindo com uma dispneia aos esforços, e veio na consulta, então, com essa queixa. Disse que tinha exames de rotina prévios, inclusive eletros prévios, sem alteração, e o primeiro eletro que ela realizou foi em 2018, que apareceu a alteração que nós vamos comentar. No exame físico, o paciente tinha 39 quilos, uma altura 1,53, bom estado geral, norma corada, nictérica, cianótica, não tinha turgência jugular patológica, na ausculta pulmonar também limpa, tinha bulhas rítmicas na ausculta cardíaca, com uma B2 com um desdobramento mais amplo e uma P2 aumentada. Não tinha nenhum sopro, uma frequência cardíaca de 72. Abdômen também inocente, sem visceromegalias, e membros sem edema, com pulsos presentes e enchimento capilar preservado. Vou chamar a doutora Mariana para comentar sobre o eletro da paciente. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez. Esse eletro é atual, de agora. Ela estava com 12 anos em 2019, agora então ela está com 16. Está com 16. Tá. Pergunto isso porque ela está aqui, se for considerar pela idade, a frequência cardíaca para ela, para a idade, com 16 anos, a gente já consegue manter como padrão de adulto, a gente consegue pensar com padrão de adulto e tá ok. Se fosse mais nova, tentaram pensar numa brade sinusal por causa até do bisoprolol. Então, é um ritmo sinusal. Em relação à onda P, o que chama muito atenção é uma onda P em D2 extremamente ampla, quase ali, por aqui, quase 5 quadradinhos, então fecha aqui como critério de sobrecarga atrial direita, e quando a gente joga para o plano das precordiais, a gente vê um sinal de Morris extremamente importante em V1. Então, ficaria aqui como uma sobrecarga biatrial. Em relação ao intervalo PR, me parece que a onda P também talvez esteja mais aumentada, que deixa o intervalo PR, o segmento PR que parece mais curto, não o intervalo PR como um todo. Então, quando a gente olha, parece que é um intervalo PR curto, mas como o segmento PR desaparece, me parece mais que está normal, então não tem nem intervalo PR curto, nem BAV. E o QRS, ela está com o eixo preservado, mas uma amplitude aí importantíssima. Ela tem uma sobrecarga ventricular esquerda, com certeza absoluta com padrão strain. Olha só que legal, ela tem um padrão de V1, tem 2 padrões, tem 2 achados
indiretos de sobrecarga atrial direita, que seria talvez o só de Palhares, não tem nenhum R maior, mas ela tem o Penhalosa Tranquese, que é a transição brusca do QRS de V1 para V2. Ele ganha uma força muito importante de V1 para V2. Eu tinha inicialmente pensado que ela não tivesse nada pensando em sobrecarga de ventrículo direito, mas talvez por ele perder um pouco de força em V1, mas esse V2 com R tão importante e até com alteração de repolarização, que a gente pode pensar em um strain até de VD, eu não descarto a possibilidade também de ter uma sobrecarga de ventrículo direito. Então, é um ritmo sinusal com sobrecarga biatrial, com sobrecarga ventricular, e me parece não por V1 nem por desvio de eixo, mas pela transição tão brusca e padrão do segmento ST nas derivações precordiais direitas, que até pode ter uma sobrecarga de ventrículo direito associado. Acho que é isso. Então, a paciente também realizou um raio-x de tórax. Vou pedir para o Dr. Paulo comentar um pouquinho sobre a imagem. Bom, sempre com avaliação inicial, um paciente com dispneia, jovem, né, uma projeção, 2 projeções de radiografia, a gente percebe que tem uma área cardíaca aumentada, tem muito coração para pouco tórax, mas o que chama a atenção é o predomínio dos átrios, né? Vocês veem que o átrio esquerdo está de tamanho, tem vários sinais, tem um duplo contorno no mediastino e tem um desvio também do brônquio esquerdo. Chama a atenção também que, né, tem uma discreta redistribuição de fluxo, provavelmente relacionados também ao quadro clínico do paciente. Então, são achados que fazem muito pensar que o problema está mais no coração do que no pulmão, né, doutora? Assustador o eletro, né, Ibrahim? Assustador. E olha que a gente não viu todo o QRS, porque ele partiu ali em cima, né? Ele bateu, ele não chegou a colocar todo o RT6. Pois é. É uma sobrecarga ventricular esquerda importante, átrios biatrial. Impressionante, né? Uma menininha de 12 anos que se dizia assintomática até pouco tempo antes da Mas aí, consulta. 2 anos antes, ela começou com tratamento de insuficiência cardíaca, né? Que ela estava tomando beta-bloqueador, diurético e eudactona, é isso? Espironolactona. Então, ela tem um quadro de uma cardiomiopatia, com uma história familiar do tio, que embora esteja dilatado, isso não quer dizer nada, né? Tanto por poder ser a via final de qualquer cardiopatia, como porque às vezes as pessoas informam uma coisa que se a gente não tiver acesso ao prontuário, a gente não sabe direito o que ele teve. Então, está um quadro bastante preocupante numa moça muito jovem, né? Então, a gente tem alguns exames laboratoriais também da paciente. O paciente tinha feito exames gerais, função renal, hemograma, tudo sem alterações. Tinha um TSH de 4,6 e um T4 de 1,1 também dentro da normalidade. E tinha um BNP de 2.550. Se a gente tinha alguma dúvida de ser, né, agora acabou com esse BNP de 2.500. Isso estava medicada, né? Medicada. E aí, com esses dados, fica a nossa pergunta, né? O que pensamos de diagnóstico? Miocardite, cardiomiopatia restritiva, cardiomiopatia hipertrófica ou cardiomiopatia atrial? Vamos começar perguntando para a doutora Mariana. Vamos. Doutora Mariana, ela não sabe o diagnóstico. Faço questão dela não saber. Bom, a cardiomiopatia... Ela vai acertar mesmo? Acertando de qualquer jeito. Eu estou imaginando aqui uma hipertrófica, porque ela tem um crescimento de absolutamente todos. Ela tem uma cardiomiopatia atrial, possivelmente também secundário aí, mas não só, deve ser secundário aí, que eu imagino é hipertrófica, né? Tem muita voltagem para muito pouca idade, essa paciente. Restritiva, você descarta para essa menina? Ela ausculta, eu esqueci o exame físico dela, é normal. Fora uma segunda bolha aumentada. E um desdobramento de segunda bolha, né? Aumentada. E ela não tinha também nada no raio-x de congestão, nada disso? Não dá, acho que não dá para tem que pensar. Descartaria com certeza, acho que miocardite, que acho que é alguma coisa que é alguma coisa mais arrastada, que está vindo, parece que com piora do quadro, e com aumento de câmeras, não tem
não tem o que a gente vê habitualmente de fibrose, né? E cardiomiopatia atrial não, porque a gente vê que também tem uma alteração extremamente importante em ventrículo. Então, realmente pensaria na B ou C para ela. E Oná, o que você acha? Microfone aqui do auditório. Se puder ligar o microfone do auditório, por favor. A princípio, pensaria em hipertrófica, né? Mas pela idade, 12 anos, ontem eu assisti a aula da doutora lá no DIC, a gente tem que pensar também nas fenocópias, né? Ela tem 12 anos, é uma menina. Então, a princípio, sim, para abrir a chave, pensaria em hipertrófica, mas não esquecendo que também existem as fenocópias de hipertrófica, que é uma menina de 12 anos, realmente chama atenção nessa idade, tem um quadro clínico assim tão exuberante, exames tão exuberantes. Perfeito. E a gente, em fenocópia, nessa idade, se a gente fosse valorizar a idade, a adolescência, a gente ia pensar na doença de Danon, né? Que é mais em homens, na verdade, que costuma ter uma HVE brutal. Mas o que é que a Danon se caracteriza? Com HVE brutal, ela parece ter, né? Não sabe ainda o eco. Mas PR curto e Wolff. A gente até olha, pensa no PR curto, mas Mariana falou que não. E Wolff muito menos, né? Não tem Wolff também. Então, não temos precipitação, mas não exclui não ter. Eu acho que eu ficaria realmente preocupada que essa menina não fosse uma doença de Danon, que dá uma HVE brutal, que é por depósito de glicogênio, mas tem uma característica interessante, Danon, que eleva TGO, TGP e CPK. E essa menina aí, essa hipótese cai no lixo, vai para o lixo da mesma hora, porque ela não tem elevação. É uma doença que tem depósito de glicogênio também em músculo, em fígado, então a gente tem alteração dessas enzimas, e essa menina não tem. E aí, não tendo, sobra pouca coisa, porque o Paulo estava lembrando aqui, Fabry e PRKG2, mas essas duas patologias só dão HVE depois dos 40 anos, se fosse 30, mas essa menina é muito jovem, né? Então ela não poderia ser nem Fabry, nem PRKG2. Então, doença de Pompe, ela não tem fraqueza muscular, não tem elevação de CPK, então só sobraria hipertrófica aqui, se a gente não tendo elevação de TGO, TGP e CPK. Eu concordo, só fico pensando que em atender essa paciente a primeira vez, não seria de descartar restritiva de cara. Pelo menos porque a maior parte das pessoas não ia ter talvez tanta atenção no aspecto do ventrículo direito, que a Mariana descreveu, e aí a gente pensa muito numa hipertrófica que pegasse os dois ventrículos, porque o que chama muita atenção, que eu acho que a maioria dos cardiologistas veria no eletro, é a sobrecarga biatrial, né? E aí a pessoa iria se preocupar em excluir, pelo menos, a restritiva antes de seguir o caminho da hipertrófica. Sim, mas uma coisa que a Mariana chamou a atenção, é muita sobrecarga esquerda. Às vezes uma miocardite dá, às vezes um R amplo em V6, você tem padrão de sobrecarga de VE com strain, mas tanto VE parece um VE de músculo mesmo, não é, Mariana? Esse aqui, você olha, isso aqui é músculo. Tem parede fina também, que ela é bem magrinha, essa menina. Por 2 anos depois esse eletro persiste por 2 anos depois da primeira consulta, né? Então, desde a primeira já era gigante. Então, mas para a gente pensar numa miocardite que tivesse durado o edema há tanto tempo, aí já é mais difícil mesmo, né? Na verdade, foi o exame que mais me chamou a atenção quando ela veio, porque ela me trouxe um eletro sem ser desse jeito, um eletro digitalizado, e o R era gigante, era muito grande mesmo, e que é uma coisa que a gente não costuma ver no dia a dia, nas miocardiopatias, seja dilatada ou restritiva, um R tão amplo. E justamente no raio-x, que esperando tanta R, eu esperava uma área cardíaca gigantesca baseada no ventrículo esquerdo, que é uma coisa que a gente não vê. Então, a gente fica pensando esses vetores estão aumentados por aumento provavelmente da massa mesmo, né, que a senhora já tinha comentado. Então, essa paciente também realizou um Holter. Diz se a doutora Mariana também quer comentar um pouquinho a imagem. Bom, volta só um pouquinho lá, por favor. Aí a gente tem 23 horas de gravação, um exame de boa qualidade, então a gente vê lá 2% de artefato, uma frequência cardíaca média, que está ok, ele tem até uma frequência cardíaca média até um pouquinho mais alta, pensando que ela não está, de forma alguma, beta-bloqueada. E o que chama atenção aí é
a depressão no segmento ST. Então, ele dá um infradesnivelamento, isso daqui é bem suscetível a erro, mas, quando a gente vê lá no canal 2, ele chega a ter um infradesnivelamento medido de forma automática pelo sistema até menos 7 milímetros. É muito infradesnivelamento, é alguma coisa bastante impressionante, que mostra que tinha um eletro de base dela, né? Pode mudar, por favor. Você passa, Sueli? E aí a gente tem mais uma vez, um QRS extremamente amplo, com infradesnivelamento, então, e onda P bastante ampla também. O que eu sempre falo, né, quando a gente pensa em Holter, a gente não pode falar que a gente tem aqui uma sobrecarga, uma morfologia de bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo, tá? Todas as vezes que a gente pensa em Holter, a gente tem 2 canais, canal 1 e canal 2, e o canal 3, ele é um canal eletrônico, uma reconstrução. Então, a gente perde muito parâmetro em relação ao eletrocardiograma de 12 derivações, mas só a amplitude aí do QRS, da onda P e do infradesnivelamento é realmente bastante marcante, são bastante marcantes. Trouxe mais uma imagem que aparece um pouco mais do infra aqui. Olha no canal 2, um infradesnivelamento brutal que essa paciente tem, muito provavelmente não, decorrente dessa massa ventricular importante que ela tem. Então, essa paciente também realizou o ecocardio. Pedi para a doutora Andréa mostrar nossas imagens aqui. Edileide, o que você acha que tem mais, ventrículo direito ou ventrículo esquerdo? Pois é, quando eu vi aquele R de V6, para mim, me saltava os olhos o ventrículo esquerdo. Eu nem vi VD, na verdade. E o eletro não aparece muito o ventrículo direito mesmo, né? É só o V. Mas tem o átrio direito para dar uma inferência. De onde vê esse átrio direito tão também grande, tem, né? Pois é, o átrio direito está lá chamando a atenção. Chama bastante atenção a essa transição brusca de onda R de V1 para V2. Pensando que talvez tenha um átrio direito aí na frente, que esteja diminuindo o complexo, quando ele sai da frente, de repente tem uma projeção mais do ventrículo direito, que pode ser explicado também uma possível sobrecarga, com strain, né? Que tem alteração de repolarização também, pensando em strain de VD. Mas, com certeza, não é uma hipertrófica que a gente vê no dia a dia, né? Tem algo muito diferente nessa menina, vamos tentar ver o que é, né? E pela primeira imagem que eu estou vendo ali, é diferente mesmo. Bom, então, boa tarde a todos. É sempre um prazer participar dessa sessão que a gente aprende tanto. Eu fiz o exame de ecotranstorácico nessa paciente, então a gente tem aqui a janela paraesternal. Ela não está indo. Aqui a janela paraesternal. Então a gente consegue ver o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a aorta. Chama a atenção um pequeno derrame pericárdico na parede inferolateral aqui do ventrículo esquerdo. Essa paciente, ela tem um aumento importante do átrio esquerdo, a gente calculou o volume, deu um volume de 118 ml por metro quadrado. Na porção basal do septo, que é onde a gente mede, né, as medidas iniciais das dimensões ventriculares, ela tem uma dimensão de 10 no septo e 9 da parede posterior. O diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo é no limite superior da normalidade, 52 milímetros. Eu coloquei aqui em cima o modo M, exatamente porque a suspeita era de miocardiopatia hipertrófica, e a gente toma o cuidado de fazer essa projeção exatamente para a gente conseguir ver o ventrículo esquerdo, né, que é que a gente corta assim no eixo transversal e mostra em movimento, para a gente conseguir ver quando o ventrículo tem na diástole, que ele se dilata, e quando ele contrai, e a relação deles com a válvula mitral. Então, quando a gente tem um movimento sistólico anterior da válvula mitral, a gente normalmente vê durante a sístole a corda, a folheto anterior da válvula mitral encostando no septo. E essa paciente, ela não tem isso, tá? Então, ela não tem
sinais de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E aí, no 4 câmaras, aqui a gente vê realmente quais são as paredes que têm um aumento importante da espessura. Na porção basal, então, ela poupa, né, a espessura, o acometimento do miocárdico, mas ela tem um aumento importante aqui da espessura dos segmentos predominantemente médio e apicais, da parede septal, da parede anterior e da parede inferior, tá? Ela chegou a ter uma medida, a máxima de quase 20 milímetros de espessura, quer dizer, um aumento importante. A gente vê, então, aqui na avaliação pelo eco tridimensional, como ela estreita a cavidade na porção média, tem uma fração de ejeção preservada, estimada em 67%. E na avaliação da contratividade segmentar, aqui, então, 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Vejam, então, como é aumentado, né, a espessura da porção médio-apical do septo, a porção médio-apical predominantemente da parede inferior e a porção apical aqui relacionada mais às paredes laterais. As porções mais hipertrofiadas são as que têm a maior redução da deformação na análise do strain longitudinal global. E ela tem, não sei se vocês conseguem ver, que na sístole é como se ela baulasse um pouquinho a ponta, tá? Que é um achado que a gente pode ver em pacientes com miocardiopatia hipertrófica do tipo médio ventricular, e a gente acaba, às vezes, tendo aí uma hipoperfusão relativa ali da região apical, levando a essa alteração, até uma discinesia dessa região, o que corrobora o que a gente encontra aqui no bullseye, né, na avaliação pelo strain longitudinal global, nessa área azul. Na avaliação, então, novamente com o tridimensional, vejam como ela baula um pouquinho essa região apical durante a sístole, ela estreita bastante a cavidade na região média, mas ela não chega a ficar com uma cavidade virtual, ela é estreita, mas ainda fica com uma cavidade. Então, aqui a gente faz o corte, né, em vários planos, para a gente conseguir ver. Eu tive o cuidado, então, de mostrar aqui a região média para ver que ela ainda fica com uma cavidadezinha ali. A avaliação do ventrículo direito, também pelo tridimensional, ela tem uma discreta disfunção do ventrículo direito, ele tem uma contratilidade um pouquinho assincrônica ali das paredes, mais evidente aqui pelo tridimensional, e o FAC ficou no limite inferior da normalidade, em 34,5. O valor normal é acima de 35. Tem um refluxo tricúspide mínimo, que a gente consegue ver aqui pelo mapeamento de fluxo a cores, mas a gente conseguiu estimar pelo refluxo tricúspide uma pressão sistólica da pulmonar de 61 milímetros de mercúrio. A gente estimou uma pressão do átrio direito em 15, porque vejam como é a cava dessa paciente, é uma cava bastante dilatada, de 24, praticamente sem variação respiratória. E o volume do átrio direito também é bastante aumentado, foi estimado em 45 ml por metro quadrado, e o valor normal é abaixo de 28 para a mulher. Aqui a gente ampliou bem, né, a caixa do mapeamento a cores, exatamente para a gente conseguir ver se existia um turbilhonamento importante na região médio-ventricular, e a gente vê que durante a sístole a gente acaba tendo até um fluxo que sobe ali para a porção apical, né? E às vezes até essa própria lesão acaba tendo um jato batendo nessa porção apical, às vezes justifica ali essa alteração na contratilidade da região da ponta, que ela baula um pouquinho. A insuficiência mitral ficou como discreta a moderada, e a gente conseguiu estimar um gradiente médio no ventrículo em repouso de 15 milímetros de mercúrio. Então, ela tem um turbilhonamentozinho pequenininho, e a gente conseguiu identificar aí esse gradiente médio. O refluxo mitral, diferentemente
dos casos de hipertrófica com obstrução da via de saída, onde a gente tem o movimento sistólico anterior da mitral, que altera a coaptação e leva a uma insuficiência mitral. A causa da insuficiência mitral nessa paciente é principalmente o aumento do átrio direito, do átrio esquerdo, né, que acaba dilatando muito o anel, então é secundário a um remodelamento do átrio esquerdo. O paciente tem uma disfunção diastólica grau 3, tá, uma relação E' média bastante aumentada, de 24, tá, a relação E' média. Na via de saída, a gente vê que o fluxo é laminar, realmente não tem obstrução na via de saída, uma válvula aórtica normofuncionante, e tem um stroke volume também no limite inferior ali da normalidade, estimado em 34,8 ml por metro quadrado. A gente sempre toma cuidado nessas pacientes de avaliar a via de saída do ventrículo direito, porque às vezes esses pacientes também cursam com hipertrofia ventricular direita e com obstrução da via de saída do ventrículo direito, e a gente não encontrou isso aqui. O derrame pericárdico ele era discreto, né, e não tinha repercussão hemodinâmica. Acho que é isso. Andréa, 3 perguntas para você. Primeiro, você chamaria esse quadro de fisiologia restritiva para essa menina? Pelo fato de ela ter hipertensão pulmonar, ter sim, cavidades pequenas, sim. Átrios maiores? Sim. Sim. A cavidade de VR e de VD, a gente poderia dizer que eram reduzidas de volume? Sim, a cavidade acaba ficando reduzida. Os A porção basal está no limite ali superior, mas você vê que a porção média ela é restrita, né? Talvez isso justifique esse aumento dos átrios, acaba tendo realmente para poder acomodar todo o volume do débito, né? Eu queria perguntar uma coisa exatamente nesse sentido. Uma última pergunta, antes de você perguntar, é por que a gente tem um eco anterior dessa paciente, bem feito por outro colega, que definiu uma fração de ejeção abaixo de 50, né, que a gente estava até considerando o CDI para ela por esse motivo. Você vê algum motivo da gente ter uma fração de ejeção mal avaliada nesses pacientes assim, com cavidade pequena? É difícil avaliar a fração de ejeção nesses pacientes, principalmente quando você acaba considerando no traçado do volume diastólico, você exclui o papilar e toda aquela parte como se fizesse parte da parede, né? Então, você acaba estimando ali um volume reduzido durante a diástole, e aí na variação acaba dando uma fração de ejeção reduzida. Por isso que o ideal é fazer pelo eco tridimensional. A fração de ejeção dessa paciente, ela é preservada, mas a função sistólica é reduzida. Então, era nesse sentido que eu queria perguntar mesmo, a sua impressão, se eu sou o clínico e pergunto para você o que você acha, essa redução tanto do stroke volume do VE como da fração de ejeção do VD, você acha que é mais por redução do volume diastólico final? Não, é por doença do músculo mesmo. Tá. É a doença do músculo. Você vê que o strain dela global deu 6,8, muito reduzido. Normalmente essa alteração tem bastante relação com realce tardio na ressonância. Não sei se o Paulo vai mostrar, vamos ver o que ele vai falar. E o aumento dos átrios, você acha que é? O aumento dos átrios é exatamente por conta dessa alteração do tamanho das cavidades, e ela acaba evoluindo com uma disfunção diastólica inicialmente, e isso acaba levando à dilatação, ao remodelamento dos átrios, exatamente para acomodar todo aquele volume que ela recebe. Eu não sei se ela costuma cursar com FA, que esses pacientes às vezes têm, mas normalmente ela faz uma fisiologia de uma miocardiopatia restritiva, né? E é exatamente isso que está acontecendo com ela. Ela tem uma disfunção diastólica grave, tem disfunção sistólica, que a gente não saberia como calcular, mas com fração de ejeção preservada. Mas tem uma disfunção sistólica. Você quantificaria como essa disfunção sistólica? Já que a fração de ejeção é boa, a gente fica na dúvida como fazer. Pelo strain é importante. Porque deu 6,8, né? Deu muito baixo. Então, vamos pedir para o Dr. Paul discutir um pouco sobre a ressonância da paciente. Boa tarde com todos. Vamos conversar sobre a ressonância magnética desse paciente.
Imagens iniciais, uma paciente de 16 anos, com uma fisiologia restritiva no eco. A gente já percebe átrios dilatados e aumento da espessura na porção apical. Só em termos de interesse, percebam vocês o tamanho da aorta, como fica tão reduzido de tamanho versus esses átrios tão dilatados, só em termos de curiosidade aqui. Percebam vocês, nas imagens já de cine, como essa fisiologia restritivamente documentada pelo eco, a gente observa justamente isso, átrios muito dilatados. Percebam como a morfologia do ventrículo esquerdo e direito, a cavidade se encontra reduzida na porção apical de ambos os ventrículos, podendo justificar que esse stroke volume, também calculado pela ressonância magnética, acaba sendo reduzido tanto o volume diastólico indexado final de ambos os ventrículos, dando assim um stroke volume biventricular baixo com fração de ejeção normal biventricular. Então, vejam a porção apical do ventrículo direito, a cavidade também, quase a porção apical não temos, e a espessura miocárdica do ventrículo direito, pela ressonância magnética, foi estimada em 17 na porção apical. Aqui a gente observa esse pequeno refluxo também mitral, que já foi descrito e quantificado pelo eco. Essa é a famosa imagem em 2 câmeras. Pessoalmente, a gente não gosta muito, mas acaba sendo muito interessante para definir aquela apresentação clássica do fenótipo de as de espadas no CMH, variante Yamaguchi, porção apical, justamente porque simula muito essa formação de um as de espadas na porção apical. Perceba como a contratibilidade na porção basal acaba sendo preservada, mas no eixo curto, que a gente vai observar com mais detalhe, perceba como essa contratibilidade na porção apical acaba sendo muito comprometida, tanto sistólica como diastólica. Na porção apical, não temos um volume no qual consiga manter um stroke volume adequado, que é simplesmente baseado nas porções basais. Vejam como o acometimento no ventrículo direito acaba sendo restrito também na porção apical. Tanto as estruturas do ventrículo direito como banda moderadora e cristas supraventriculares devem ser tomadas em conta em pacientes com aumento de espessura, porque o aumento dessas estruturas podem dar uma falsa impressão de que é uma hipertrofia na porção do ventrículo direito, mas a gente vê que a cavidade na porção apical acaba sendo reduzida em ambos os ventrículos. Agora, existe uma situação muito nova que está sendo descrito justamente qual é o padrão de corte para definir o aumento da espessura da porção apical. A gente sabe que 15 é um padrão de corte definido para estabelecer o aumento da espessura miocárdica. Só que na porção apical, estudos de corte proporcionalmente observaram que em pacientes normais a espessura na porção apical vai reduzindo aos poucos. Então, para a gente definir o padrão de corte e aumento da espessura na porção apical, tem sido estudando algumas ferramentas morfofuncionais para a ressonância magnética. Uma delas é avaliar esse aumento da espessura, que às vezes com aumento de espessura de 13 já poderia ser uma presença inicial. E essa angulação medida aqui no 4 câmeras na diástole, quando ela acaba sendo abaixo de 45 graus, acaba sendo muito sugestivo disso. Quando são ângulos mais abertos, de 180, acaba sendo menos comum em apresentações desses pacientes com aumento de espessura na porção apical. Aqui nessa imagem em 3 câmeras, cine, a gente aproveita para ver 2 coisas. Primeiro, o aumento da espessura da porção apical, e percebam aqui a crista supraventricular, o que a Andrea falou. Quando ela aumenta muito a espessura, pode sim aumentar, e aumentou o gradiente na via de saída do ventrículo direito. Então, na ressonância magnética, a gente observa que, embora tenha aumento da espessura na porção da crista supraventricular, ela não gera um jato de aceleração de fluxo no ventrículo direito. Aqui, como a gente tinha observado, ter muito em conta para medir a espessura, não acabar medindo as estruturas do ventrículo direito, não acabar pegando a crista supraventricular para fazer a espessura, não acabar pegando a banda moderadora, tá? Como a gente observa também, o acometimento é biventricular. Essa imagem ponderada em T2 para ver edema é muito interessante, mas eu vou colocar para vocês com cores que acaba sendo muito mais detalhado.
segmentos e aumento mais da espessura, percebam como o sinal é mais claro na porção apical. E aquilo já foi demonstrado e com técnicas mais detalhadas, por exemplo, o mapa T2, e essa sequência de edema que é visível aos nossos olhos, tem demonstrado um papel prognóstico nos pacientes com CMH, sendo favorece episódios arrítmicos a presença de edema, no caso desse paciente. Agora, quando a gente analisa o padrão de fibrose miocárdica, veja como ele respeita o território acometido com o aumento da espessura miocárdica, é um padrão mesocárdico. A gente vê que não é um realce tardio que brilha muito nos nossos olhos, que não está acostumado a ver muito, é um realce um pouquinho mais tênue, tá? E a quantificação foi estimada em 5 gramas, tendo em conta que essa quantificação deve ser avaliada dependendo da técnica de quantificação e tudo. Mas a gente vê que um aumento da espessura miocárdica que acomete a porção apical de ambos os ventrículos. No eixo longo, a gente observa com mais detalhe esse padrão de fibrose miocárdica, acometendo a porção apical, respeitando a porção lateral. A gente vê que o acometimento não pega os músculos papilares, não tem realce tardio, pelo menos por essa técnica, nos átrios. E aqui no Cine 3. Então, em conjunto da obra, que a gente vê é um paciente com um padrão restritivo na ressonância magnética. Quando a gente pensa em raciocínio padrão restritivo, vem as famosas doenças de depósito, mas esse paciente tem uma coisa muito especial, que esse aumento da espessura na porção apical acaba dando essa patologia porque o stroke volume acaba sendo comprometido, né? E acaba dando essa repercussão bilateral importante. Então, é um paciente com fenótipo de apresentação de CMH, com apresentação fisiológica de padrão restritivo, com um padrão realce tardio mesocárdico que lembra muito uma cardiomiopatia hipertrófica variante apical assimétrica. Tá? Um diagnóstico diferencial interessante para a gente conversar também é a doença de Danon, né? A doença de Danon, como o CMH, tem várias apresentações de fenótipos, mas a doença de Danon costuma ser uma hipertrofia ainda mais significativa, pegando muito mais o ventrículo direito, e o padrão realce tardio acaba sendo muito mais característico, um realce mais denso, mais em estágios mesmo iniciais, acaba sendo muito mais chamativo. Então, esse conjunto de ópera dessa ressonância específica lembra muito mais para a ressonância magnética, para uma cardiomiopatia hipertrófica do que para uma doença de Danon. Lembrando que acaba tendo uma questão muito interessante quando a gente pensa na variante Yamaguchi. Muitas vezes a gente tem um eletrocardiograma muito alterado e às vezes a espessura miocárdica na ressonância e porção apical não é tão alterada. Então é interessante a gente rever justamente qual seria o ponto de corte específico na porção apical em pacientes, tomando em conta que a gente está pensando em pacientes adultos, mas também a gente pode ver em crianças e deveria ser avaliado melhor isso aí. Muito obrigado. Paulo, fração de ejeção do ventrículo esquerdo nessa ressonância? Deu 51, assim, no limite superior, no limite inferior da normalidade, né? A gente já várias vezes conversamos a definição de função versus fração, mas nesse caso a fração é no limite. Não era o esperado, Ibrahim, que a gente tivesse uma fração de ejeção bem aumentada, né, já que tem tanto músculo? Você está perguntando do hipertrófico ou desse caso? Hipertrófico, em geral, a gente espera Da ter uma fração, hipertrófica, a nem gente sempre espera. que seja disfunção. A gente não espera uma hipercontratilidade, porque tem muito músculo, Isso. a não ser quando a gente tem muita fibrose, aí a gente começa a perder função sistólica. Pois é. Nesse caso, explica para a gente. Pois é, eu não vou explicar, mas eu vou especular, né? O que eu estava pensando desse caso. Primeiro, essa imagem é bastante interessante, que olha o diâmetro da aorta dessa paciente. Então, independentemente da fração de ejeção que ela tiver, ela tem um baixo débito. A ressonância está concordando com o eco no sentido de que ela tem uma aorta fina, então ela deve ter um baixo stroke volume, né? O diâmetro da aorta está refletindo o volume que está passando por ela, que é menor do que deveria passar. Segunda coisa que eu acho que todo mundo esperaria, por tudo que a gente viu antes do eco e antes da ressonância, seria muito mais hipertrofia de ventrículo direito. A gente não está vendo tanta hipertrofia, nem na parede livre, nem na via de saída. Tem na porção médio apical, e o que a gente está vendo muito é uma hipertrofia extremamente desarranjada da porção médio apical e apical do septo, que se insinua para o ventrículo direito. Então,
para o septo, para essa hipertrofia, ele está pouco se interessando o que é limite do ventrículo direito, o que é limite do ventrículo esquerdo, ele está hipertrofiando. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu acho que o que nós estamos vendo é uma coisa que muitas vezes a gente esquece quando a gente fala de hipertrófica, que é o desarranjo das fibras. Então, nós estamos vendo um ventrículo que não está contraindo, embora não tenha uma fibrose tão visível pela técnica de realce tardio, porque ele deve ter um desarranjo das fibras que elas estão com pouca eficiência mecânica. Elas até podem estar contraindo, mas elas estão conduzindo corrente elétrica, como o eletro mostrou, mas elas não estão contraindo, elas não estão produzindo o trabalho de ejeção que tem que ter. Juntando-se a isso, um volume diastólico final reduzido, eu acho que a gente tem a explicação de por que nesse caso, a gente tem fração de ejeção reduzida, mesmo com essa massa tão aumentada. Tem uma segunda explicação, que é o fato dessa mocinha ter edema e ser tão jovem. O fato dela ter edema e ser tão jovem, pode ser que ela tenha uma fibrose intersticial que a gente não consiga ver pela técnica do realce tardio, e que eu acho que deve ter até por conta desse desarranjo, depósito daquelas proteínas, proteinoglicanos, aquelas coisas que a gente sabe que tem, e que... Esse comentário parecia o Gum agora, né? Aquela pessoa falou que eu vou falar com aquela coisa arada toda. Daqueles outros fenômenos que a gente sabe que acontecem na hipertrófica e que vão contribuir para uma perda da eficiência mecânica. E a terceira coisa que eu queria comentar nesse caso é que ele tem mesmo uma fisiopatologia de uma doença restritiva, que ele tem diminuição dos volumes, a Andréia já tinha comentado no eco e o Paulo remostrou o fato de que os átrios estão aumentados, porque eles não conseguem se esvaziar, porque a resistência que eles encontram é grande. Então, não é só aquela fibrose clássica que leva a essa perda de contratilidade. E, por fim, Edileide, eu fiquei pensando agora, se já era especulação até aqui, agora é trabalho de adivinhação. A história familiar que a gente tinha é do tio que morreu por uma cardiomiopatia dilatada. Será que essa moça tem pouca fibrose e tem pouca arritmia? Né? Ela fez, inclusive, um Holter, né? Que não aparecia, era zero de extracístoles ventriculares e supras. Será que esse tipo de doença não é uma doença que, quando caminhar, vai caminhar mais para um desarranjo, para uma manifestação tipo insuficiência cardíaca, ao invés de pensar numa morte súbita por arritmia? E aí o realce poderia estar mais associado àquela morte por arritmia do que a morte por falência? Nesses casos, onde a gente tendo um desarranjo estrutural, a gente se preocupa mais com essa eficácia mecânica. Só para terminar, antes que eu, porque afinal de contas, daqui uns 5 dias sábado, eu não quero atrasar o final de semana de ninguém, eu estou alongando demais. Mas o que eu fico pensando no mapa T1, por que o mapa T1 foi desenvolvido? Porque 40% apenas dos pacientes com cardiomiopatia dilatada têm realce tardio visível. Eles têm uma condição que eu sei que o coração tem fibrose, é a cardiomiopatia dilatada. Então, pode ser que algumas doenças como essa, a gente não consiga ter tanta fibrose junta para enxergar pelo realce tardio, mas tem essas alterações intersticiais que vão diminuir a eficácia mecânica da contração da fibra cardíaca e vão se manifestar desse jeito. Se fizer outra pergunta, a gente só sai daqui sexta-feira. Né? Então, eu estou aqui me perguntando, né, o que fazer com essa, pensando nesse fenótipo que ela tem, o que a gente pode fazer para tentar melhorar o quadro. Né? E a gente tem dado muita ênfase recentemente à hipercontratilidade que a maioria dos hipertróficos tem, e por isso que a gente usa classicamente os beta-bloqueadores para reduzir a hipercontratilidade, e mais recentemente o mavacamten, que é um modulador, né, da contratilidade, para a gente reduzir contratilidade. E a gente ficou assim, querendo encontrar alguma coisa para fazer por essa menina antes do transplante, né? Será que ela teria algum benefício? Eu fiquei pensando nisso, se não seria legal tentar aumentar a cavidade dela. A fração de injeção dela não é tão alta como a gente esperaria. Não é tão alta como a gente esperaria, mas quem sabe se a gente conseguisse aumentar até por radiofrequência? Eu acho que se aumentar a cavidade, ela vai encher mais esse ventrículo, e aí até pela própria lei de Starling vai distender mais, vai melhorar a contratilidade, e talvez ela melhore esse stroke volume. Para melhorar o esvaziamento atrial. Exatamente. Acaba até remodelando negativamente o átrio, né? Quem sabe reduzir. A esperança é que o mavacamten interfira positivamente na disfunção diastólica, né? Que Pode é o próximo estudo que ele vai fazer. Infelizmente, só exige no critério de inclusão que tenha além de 18 anos, e ela tem 16. Ela é pequena, olha o problema. muito nova. Olha, um grande problema para ela. Eu acho que o diagnóstico a gente podia passar, né, Sueli? Vamos ao próximo.
trazer um pouquinho da evolução do quadro. A paciente seguiu com o uso do bisoprolol e espirulactona que já usava previamente e seguiu pouco sintomática, com nenhuma agudização da doença, não precisou de diuréticos de alça por um bom tempo. Isso, eu achei surpreendente essa evolução. Em maio de 2023, essa paciente apresentou um quadro neurológico súbito com uma hemiparesia fácil braquicural à direita. No dia, ela realizou uma tomo, que não foi identificada alterações, foi atendida no Hospital de Orlândia e encaminhada para Ribeirão Preto. Chegando lá, teve uma melhora substancial do quadro, princípio de forma espontânea. Foi feita uma investigação um pouquinho mais acurada com angiotomo cervical e de crânio, que não foi identificada estenose. E, em função da idade dela ter menos de 18 anos, acabaram optando por não realizar o trombolítico nela, mas felizmente ela evoluiu sem sequelas neurológicas. Depois desse evento neurológico, ela acabou tendo mais descompensação cardíaca, começou com edema, um pouco pior da dispneia, ganho de peso, e aí acabou precisando de doses maiores de diuréticos de alça. Agora voltou o problema. Agora voltamos a TIC, e ela ainda contou recentemente, a mãe ficou apavorada, que ela teve um apagão no banco de trás do carro, ela estava sentada, apagou e recuperou rapidamente, mas a mãe ficou assustada e a gente está precisando resolver o que vai fazer com ela. André, eu estou pensando assim que aqueles átrios todos podem ser uma boa fonte de trombo, né? Ela está agora anticoagulada com a pixabana. Essa paciente também realizou o painel molecular, painel genético, com cardiomiopatia hipertrófica, que foi identificada uma variante ainda de significado incerto, que é o TNN1I3. Doutora Dilete quer comentar um pouquinho? Exatamente. Então, quando a gente fez o estudo genético, a gente estava querendo encontrar uma variante patogênica para definir o quadro, e a gente, como algumas vezes acontece, né, a gente encontra essa VUS, né, a variante de significado incerto, que fica no meio termo. Ela tanto pode virar posteriormente para benigna, como pode virar para patogênica, né, que é uma possibilidade, mas a gente avalia algumas características dessa VUS para a gente dizer se ela tende a ser patogênica ou não. Passe o próximo. E quando a gente analisa esses 3 critérios da VUS, né? Primeira coisa, o PM2, se ela está presente ou ausente no banco de dados populacionais. Quando ela está presente, ela tem grande chance de ser uma variante que não vai interferir em nada em doença. Mas, nesse caso, ela é ausente de bancos de dados populacionais. E quando eles fazem umas ferramentas computacionais, que pode dizer se ela tem impacto para a função da proteína, a dela predizia impacto, ou seja, mais um fator para ser quente aquela VUS, né? E, então, a gente ficou com 2 critérios, né, para talvez essa variante ser uma variante quente e virar na evolução, alguém descrever na literatura. Cai naquela categoria que você fala de que ela é de significado incerto, porque ainda não tem um volume suficientemente de dados para confirmar. Dados para confirmar que ela seja patogênica, mas eu acredito que ela, com essas 2 características, acho que ela vai terminar sendo, posteriormente, reclassificada como patogênica, e a gente vai ver na revisão da doutora Natália que é o gene mais relacionado a esse fenótipo restritivo, esse gene da troponina I. Né? Deve ter a ver com a manifestação proteica. Muito bom. E agora, como tratar? Que vocês me ajudam agora. A paciente vai vir, né, daqui a 2 dias e eu tenho que resolver o que eu vou fazer com ela. Vê com o Bruno se não dá para queimar um pouquinho essa cavidade. A gente só indica a ablação quando tem gradiente de via de saída acima de 50. Aliviar a via de saída, a via de saída dela é boa. Porque está na parte distal, né? Se estivesse na parte de cima, esse músculo todo ia provocar gradiente. É uma situação excepcional, né? Depois desses episódios aí de Ribeirão Preto, ela chegou a ser feita alguma avaliação de eletrofisiologia? Porque aquele Holter que ela fez antes foi antes de acontecer essas coisas, né? Não fez. Ela ficou internada há muito tempo, nenhuma arritmia lá em Orlândia, lá em Ribeirão, ninguém encontrou nenhuma arritmia na evolução. E ela não tem queixa de palpitações. Eu acho que foi um trombo mesmo que fez o washout, esses átrios gigantes que ela tem. Eu acho que ela deve ter feito um AVC embólico, né? A tomografia às vezes ajuda, né, para identificar, mas não mostrou nada. Às vezes deve ser microêmbolos mesmo, né? Eu fiquei sabendo e logo o que ela pode estar fazendo na síncope realmente é um baixo débito, né? Porque ela é muito autolimitada. Essa paciente ela não faz nada, ela fica
E então ela acabou se acostumando, ela é assintomática porque ela é autolimitada. Às vezes, qualquer coisa que ela vá fazer, ela tem um débito cardíaco fixo, então o stroke volume de 34, que já é reduzido, e no momento que ela precisa, ela não tem, ela vai sincopar, não tem como. Eu acho que esse quadro dela neurológico, eu acho que foi um AIT, provavelmente ela fez um FA paroxístico e fez um AIT. Eu acho que eu apostaria nisso. Agora, eu cheguei um pouco atrasado, fizeram manobra de Valsalva nela para ver se ela tem gradiente? A gente faz sempre. Tá. A gente faz sempre. Mas, normalmente, essas manobras, elas ajudam muito quando a obstrução é na via de saída, né? Nas obstruções médio-ventriculares, o gradiente normalmente fica lá. E, logicamente, ele aumenta quando o paciente está desidratada, quando ela faz algum esforço físico, mas a manobra de Valsalva não muda tanto. Mas a gente sempre faz, ela realmente não tem, não. A minha opção está sendo, estou pensando muito em entrar com uma vacante para ela, fora de protocolo clínico, já que ela não vai poder incorporar pela questão de idade, mas conseguir aí de uma forma diferente, que ela se adapte, se ela tente uma vacante, já que eu acho que um transplante para essa menina a curto prazo não é uma coisa tão necessária, que se a gente conseguir de outra forma, seria muito melhor melhorá-la clinicamente. Acho que o CDI a gente não tem nenhuma evidência. Se a fração de ejeção fosse inferior a 50, a gente tem critérios de literatura para embasar a indicação do CDI, mas nem a ressonância, nem o eco são compatíveis com essa disfunção sistólica. Não tem fração de ejeção, mas tem baixo débito baixo o suficiente, né? As diretrizes são para fração de ejeção, né? Eu não sei se o que eu vou falar é besteira, né? Mas ela tem uma sincronia, né, na contratilidade. Se a gente criasse, às vezes, uma certa dissincronia, ela conseguiria, talvez, encher melhor esse ventrículo, entendeu? Então, na hora, não sei, a gente vê, às vezes, os pacientes que acabam tendo, talvez, uma performance melhor. Eu sei que é meio contraditório, mas se a gente criar uma dissincronia ali, talvez, será que não ajudaria? Um CDI deixar estimulando o ventrículo direito, né, tentando criar pela falta do que fazer aqui, eu acho que é uma ideia interessante, muito difícil, André. Eu acho que essa moça vai parar no transplante. Mas até lá, talvez fosse uma opção para ela mesma, né? Porque a gente tem que pensar fora da caixa com ela. Tem uma apresentação clínica muito rara, né? Acho que a gente tem que pensar bem fora da caixa por ela. E acho que a André comentou um negócio importante. Ela está sem falta de ar aos esforços, porque ela não faz esforço, né? Então, se fizesse um teste cardiopulmonar, né, Carol? Estou aqui até pensando para a gente comprovar. Vamos fazer a revisão, Natália? Então, eu vou chamar a doutora Natália para falar um pouquinho desse fenótipo restritivo da cardiomiopatia hipertrófica. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, sou residente de clínica médica do Hospital Heliópolis. Eu vou falar um pouco para vocês sobre cardiomiopatia hipertrófica, especificamente do fenótipo restritivo. Bom, para fazer essa apresentação, eu me baseei em 2 estudos. Esse primeiro estudo, né, ele leva em conta mais a base genética, né, desse fenótipo. Já o estudo 2 analisa mais em relação à ressonância magnética cardíaca. Bom, relembrando um pouco sobre a cardiomiopatia hipertrófica, que ela é uma doença intrínseca do miocárdio, caracterizada por hipertrofia cardíaca, e a espessura de parede deveria ser maior ou igual a 15 milímetros. Claro, não causada por sobrecarga de pressão. Ou também podemos considerar quando a espessura de parede é maior que 13 milímetros e há história familiar ou estudo genético positivo ou prévio. A cardiomiopatia hipertrófica, ela é relacionada ela é uma doença genética. Na literatura recente mostra mais de 1.500 mutações identificadas em 33 genes diferentes. Cada uma dessas mutações, ela expressa um fenótipo sintomatológico da doença. Então, um deles seria esse fenótipo restritivo. Bom, embora a cardiomiopatia hipertrófica seja uma causa comum de morte súbita na população jovem, a maioria dos pacientes tem um curso indolente e até uma expectativa de vida normal.
Porém, o fenótipo restritivo ele apresenta anormalidades diastólicas graves, caracterizada por enchimento restritivo e hipertrofia mínima ou ausente de VE, e átrios acentuadamente aumentados, semelhante à cardiomiopatia restritiva idiopática, conforme vimos no caso. Falando sobre um pouco a epidemiologia. A cardiomiopatia hipertrófica tem uma epidemiologia conhecida, aproximadamente 1 para cada 500 adultos na população geral. Já esse fenótipo restritivo, ele tem uma prevalência mais rara e a epidemiologia não muito bem estabelecida. Nesses dois estudos, né, que eu trouxe para a apresentação, foi vista uma prevalência, né, no estudo 1 aqui mostrando, em uma coorte de 1.226 pacientes, 1,5% apresentava o fenótipo restritivo. Já no estudo 2, com uma coorte de 2.592 pacientes, 1,3% apresentava esse fenótipo. Então, são prevalências semelhantes. De manifestação clínica, né? Os pacientes que têm o fenótipo restritivo, eles costumam apresentar sintomas clínicos mais graves, com síncope, fibrilação atrial, derrame pleural e pericárdico mais frequente, além de sintomas de insuficiência cardíaca, né, mais limitantes. De curiosidade, aqui no estudo 2, metade dos pacientes apresentavam, né, classe 3 ou 4 de NIRA. Bom, como foram feita, né, o diagnóstico desses pacientes? No estudo 1, levou-se em consideração o ecocardiograma, né, para separar aqueles pacientes que tinham a cardiomiopatia hipertrófica daqueles que tinham o fenótipo restritivo. Foram considerados os seguintes tópicos. HVE mínima ou inexistente, então considerou a espessura máxima de parede ventricular esquerda menor ou igual a 15 milímetros, índice de Doppler transmitrial de enchimento restritivo, então a relação de velocidade de onda E sobre o pico deveria ser maior ou igual a 2 e o tempo de desaceleração menor ou igual a 150 milissegundos. Também deveria levar em consideração função sistólica normal e tamanho reduzido ou normal da cavidade ventricular. O diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo deveria ser normal para a idade e área superficial corporal. Já no estudo 2, né, foi levado em consideração a ressonância magnética. E o fenótipo restritivo deveria apresentar átrios aumentados, hipertrofia leve a moderada do VE, fibrose miocárdica moderada e derrame pericárdico leve a moderado e ou derrame pleural. Bom, o que foi interessante do estudo 1, né, que ele fez a análise genética dos pacientes com fenótipo restritivo. Foi analisado 15 pacientes, né, e feito análise de 5 principais genes, que são eles: beta-miosina de cadeia pesada, proteína C de ligação à miosina cardíaca, troponina cardíaca T, troponina cardíaca I e genes da alfa-tropomiosina. Bom, o que foi encontrado? Em 8 pacientes, né, que é 53% desses 15, foram identificados positividade nos genes de MYH7 e TNNI3. 6 mutações diferentes foram encontradas. O que viu de novo foi que teve uma mutação que antes não havia sido identificada em estudos prévios, que seria uma mutação aqui no MYH7, a MET493L. Nessa tabela, né, a gente consegue identificar melhor os achados do estudo. Então, foram 8 pacientes e achado, né, os genes MYH7 e TNI3. E essa assinalada em vermelho foi o gene novo identificado. As outras mutações, né, elas já haviam previamente sido relatadas na literatura. Bom, os desfechos e prognósticos do estudo 1, né, mostrou para a gente uma taxa de sobrevivência global de 56 por 6 e 5 anos nos pacientes com fenótipo restritivo.
A principal causa de morte foi relacionada à insuficiência cardíaca, em 42%, e apresentou, né, que eles são mais propensos à fibrilação fluoteatrial, por causa do tamanho dos átrios, e, consequentemente, a acidente vascular cerebral. O risco significativo de acidente vascular cerebral foi de 26%. Já no estudo 2, os desfechos, né, e prognóstico que a gente pode esperar para o paciente teve uma diferença. Aqui, a sobrevida livre de eventos em 5 anos por qualquer causa de morte e transplante cardíaco foi de 81%. E a sobrevivência livre de eventos em 5 anos de morte, insuficiência cardíaca e implantação de CDI foi de 49%. Sua revisão foi excelente. Eu estava comentando aqui que quando a gente mostrou aqui o seu penúltimo slide, a gente viu que a nossa paciente era uma paciente típica, né? Que ela tinha tudo aquilo. E eu quero avisar para todo mundo que vai ter um sorteio de uma viagem para o Caribe, para quem acertar todos os genes naquela ordem, na sequência perfeita de letras, de cabeça, daqui 6 meses. Não são difíceis, que são MYH7 e mas TNI3, mas as mutações, genes e mutações na ordem. As mutações eu realmente dou o prêmio Mosca para quem acertar. Exatamente. Agora, eu ia até comentar sobre a sua revisão, que o critério do primeiro estudo de dizer que é uma hipertrófica restritiva é exatamente igual ao miocardiopatia restritiva. Se a gente coloca mínima ou ausente HVE, disfunção diastólica aguda, A maior que 2, disfunção diastólica, isso é de restritivo. Se não tiver HVE, fica muito difícil a gente dizer que uma hipertrófica evolui com um restritivo, se não é exatamente como no começo eu falei restritiva. que era difícil fazer a diferença? Nós estamos com uma paciente de 5 anos que está fazendo ressonância nesse momento, que a Simone acha que é uma restritiva, mas ela tem, na região média do septo, um pouquinho espessado de parede, que se a gente for olhar, fazer o Z-score, 5 anos, dá 2,8, você está lá no meio da trave entre restritiva e hipertrófica. Vamos ver se a ressonância agora vai resolver a questão. Mas realmente fica híbrido, né, entre hipertrófico e restritivo, em alguns casos, né? Sim, só acrescentar que é tão difícil falar do hipertrófico apical justamente porque, por conceito, a gente ainda não achou o valor ideal de aumento da espessura na porção apical. Mas eu achei até engraçado e interessante o caso aqui, que o prognóstico dela vem sendo tão complicado pela própria fisiopatologia do padrão restritivo, mas também pelo hipertrófico. Então, é um caso bem interessante e faz mais ainda vontade de continuar aprendendo. E lembrando que o eletro definiu o diagnóstico desde o primeiro momento, né? Não tinha dúvida que era uma hipertrófica. Que tinha doença, tinha, né? Com certeza. Que era uma miocardiopatia hipertrófica. Como sempre, acertou sim. E como mensagem final, que eu queria deixar é isso, né? Assim, como as coisas, às vezes, a gente não sabe porque a gente não sabe que elas existem. Então, pode ser que existam outros pacientes como esse por aí, que, como o tio dela, morreu de cardiomiopatia dilatada, só que não era, né? Era uma síndrome desse tipo. Então, usar as ferramentas de imagem nesses casos é absolutamente fundamental para a gente poder ter um esclarecimento melhor. Parabéns às doutoras, caso muito bem apresentado, revisão muito bem feita. Mariana, Paul, Andréia brilhando como sempre os três, Edileide, nossa chefe mestra, pode encerrar a reunião. Queria comentar como às vezes ser muito jovem atrapalha a conduta, né? Essa menina de 16 anos, ela não conseguiu fazer uma trombólise imediata, porque ela tinha 16 anos, a diretriz só recomenda acima de 18. Graças a Deus, a evolução dela foi excelente, ela fez o washout espontaneamente e ela ficou muito bem, mas senão ela estaria com uma sequela hoje grave, né, se não tivesse acontecido isso. E agora, com relação às novas drogas, ela ter 16 anos exclui ela de estudos que, infelizmente, seriam talvez de boa ação para ela. Vamos tentar superar essas questões. Então, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa semana.